Olá, queridos! Por um acaso, vocês já escutaram essa música que está tocando? Hoje é dia 7 de julho, um dia muito especial. Sim, especial porque acordamos e estamos pulsando em plena vida. E também especial porque temos a oportunidade de falar, ouvir e, quem sabe, até tocar trechos desta grande obra deste grande compositor. O compositor dessa obra chama-se Gustav Mahler. E a ideia da aula de hoje é falarmos um pouco sobre Mahler, sobre a primeira sinfonia de Gustav Mahler e brincarmos um pouco de tocar cordas soltas na primeira sinfonia. O foco principal dessa aula é tocarmos cordas soltas. Para isso eu preciso que vocês voltem até a aula anterior e revejam como utilizar o afinador, porque nós precisaremos dessa ferramenta para tocarmos juntos. No começo da primeira sinfonia de Gustav Mahler, os contrabaixos tocam uma nota super longa por vários compassos. E a grande dificuldade disso é manter o som linear, manter o som sem oscilações. Nós podemos estudar isso fazendo cordas soltas. Por exemplo, eu vou pegar a minha corda Ré, vou tocar 4 tempos cada nota, por exemplo. Pensando em não deixar o som oscilar, em manter o som igual. Bem linear. Uma dica é a divisão do arco. Por exemplo, se eu deixar 2 tempos aqui na metade inferior do arco e os outros 2 tempos na metade superior, há uma chance maior de essa oscilação não acontecer. Observe quando eu não divido bem o meu arco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou se eu economizar muito o arco e depois querer correr com o arco para chegar logo ao final. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a divisão do arco é uma grande dica para se tocar uma nota longa sem oscilar. Posso também fazer notas de 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, um pouquinho mais difícil, o desafio é maior. Nesse caso, a dica é talvez fazer 4 tempos em uma metade do arco e os outros 4 tempos na outra metade do arco. Brinquem de tocar sem oscilar o som. É bem legal, é bem difícil e acontece na primeira sinfonia de Gustav Mahler. Você sabia que Gustav Mahler nasceu em um dia 7 de julho? Só que lá no ano de 1860, em uma pequena cidade da Boêmia, e que um dos seus primeiros mestres foi Epstein, quando ele foi admitido no Conservatório de Praga. Toda música provém da dança, frase do próprio compositor. Um dos movimentos da primeira sinfonia do Mahler começa assim. Nós podemos usar esse fragmento rítmico, esse modelo rítmico, para estudar corda solta também. Para isso, eu quero que vocês dividam o arco de vocês. Reparem que eu coloquei uma fita bem no meio do meu arco, olha. Vocês podem usar talvez uma fita crepe que vocês tenham aí na casa de vocês. E dividam exatamente no meio do arco. Então, nós dividiremos o arco em 3 partes. O arco inteiro, que é do talão até o final da crina, até a ponta. A metade inferior do arco, que é aqui do talão até o meio do arco. E a metade superior do arco, que é do meio à ponta do arco. Tá bom? Então, eu toco. Para esse exercício, eu quero que vocês comecem com um desafio bem grande, que é as cordas mais graves, a corda Lá e a corda Mi do instrumento, que é exatamente as notas
que começam esse movimento da sinfonia. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. Exatamente assim. Então, começa mais lento, claro. Para a mínima, para a nota de 2 tempos, usa o arco inteiro. Para semínimas, ora metade superior, ora metade inferior. Sempre dividindo o ar. Dizem que Gustav Mahler fazia mais sucesso como maestro do que como compositor nos anos em que viveu. Dizem que ele foi reconhecido como compositor já no final de sua vida. Também dizem que essa sinfonia, denominada Titã por um tempo, foi composta entre os anos de 1885 a 1888, mas em 1888. E ela estreou em 1889 em Budapeste, onde o compositor trabalhava na época como regente. E dizem que o público não a aceitou muito bem. Imaginem uma orquestra composta por animais músicos. Nela temos gatos músicos, sapos músicos, raposas, etc. E esses animais estão executando, estão tocando essa melodia que eu acabei de tocar. Dizem que Mahler tirou a ideia deste movimento da sinfonia de uma gravura de um livro de contos de fada, que se chamava O Enterro do Caçador. Essa melodia é muito importante para nós contrabaixistas. Tenho certeza que logo logo você estará estudando essa melodia em casa ou nos polos do guri. Procurem escutar essa sinfonia como se você parasse para ler um livro, por exemplo, ou como se você parasse para assistir um filme. Ou seja, com toda a atenção do mundo aos sons que essa sinfonia está ali lhe proporcionando. Saiba que ouvir uma sinfonia ou tocar uma sinfonia é como ouvir uma história ou contar uma história. Só que através de sons. Então, com muita atenção, sente e dê uma chance a essa sinfonia e aos sons que nela irão aparecer. Como último exercício, eu gostaria de ter o prazer de tocar com vocês, alunos. Uma das coisas que eu mais sinto falta nessa quarentena é de estar em sala de aula tocando cordas soltas, escalas, exercícios com vocês. A ideia é fazermos aquela sustentação de uma nota longa. Nesse primeiro exercício eu quero que você toque somente a corda Lá. Toque 4 tempos cada nota, lembrando daquela divisão de arco, de deixar o som linear, de não oscilar o som. A ideia é nós tocarmos o começo da sinfonia, claro, de uma maneira bem simplificada. Talvez nós tenhamos uma perda aí por conta do celular, né? Então pode ser que o som não seja muito bom e a afinação também não seja tão precisa, mas a ideia é só ter o prazer de poder tocarmos juntos. Então, toque em notas de 4 tempos, depois volta o vídeo, toque em nota de 8 tempos, sempre pensando nessa sustentação de som. Lembra sempre das aulas anteriores, tá? Ponto de contato, posição do instrumento, posição do corpo. Tá bom? Eu sempre vou contar um compasso em branco antes de você começar. Então eu conto 1, 2, 3, 4 e aí você ataca a corda Lá nesse primeiro exercício. Vamos lá? 1, 2, 3, 4.
a ideia é nós tocarmos o começo do segundo movimento da sinfonia. As notas que serão tocadas serão a corda Lá e a corda Mi. Lembra da divisão do arco. Então, ora vai ser arco inteiro, ora metade superior, arco inteiro, metade inferior. Também contarei um compasso em branco, só que agora o compasso é ternário. Então eu conto 1, 2, 3 e aí vocês entram. Bora? 1, 2, 3. Bom, é isso. Espero que vocês escutem essa sinfonia com o tempo, para que vocês possam absorver o máximo possível dos sons que ela pode oferecer a vocês. Fiquem bem, se cuidem, até uma próxima aula e sejam felizes!